ela que prazer em te ver aqui. Fala para ela que alegria te ver aqui. Fala para ela que satisfação ter você aqui comigo essa manhã. Quem diz amém? Eu estou profetizando essa manhã que tudo aquilo que você pedir a Deus essa manhã vai acontecer. Quem crê nisso diz amém. Então aponta o dedo de profeta para o irmão que está do seu lado novamente. Fala para ele: você vai ter a fé de Abraão, a unção de Davi, a força de Sansão, a sabedoria de Salomão, a ousadia de Elias. Quem toma posse diz amém. Queridos, todos esses homens que eu citei aqui são personagens bíblicos, mas são personagens reais, né? Não são personagens fictícios, são personagens reais. E todos eles tinham algo em comum. Quem concorda comigo? E eles tinham algo em comum, e nós também temos algo em comum com eles. O que será que nós temos em comum com todos eles? Não somente a fé, mas todos eles tinham o Deus de Israel como o seu Deus. Nós temos o mesmo Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Amém ou não? Todos nós. E é tão importante falarmos sobre esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que quando nós pensamos em relação ao poder de Deus, nós ficamos impressionados com aquilo que Deus fez no passado. Sim ou não, gente? Mas temos que também entender que Deus continua fazendo no presente, porque a Bíblia diz que Ele é um Deus imutável. Ele não muda. Se Ele fez no passado, Ele pode fazer no presente. A diferença às vezes está em como Deus vai agir. Porque hoje eu te pergunto, será que Deus precisa abrir o mar para te convencer de que Ele é Deus? Será que Deus precisa ressuscitar mortos para convencer de que Ele é Deus? Se for necessário, Deus faz. Quem diz amém, gente? Mas a diferença entre os sinais, Jesus deixou bem claro quando Jesus falou com Tomé, lembra? Que Jesus ressuscitou e Tomé era um dos únicos que não acreditava. Tomé ainda tinha dúvida se Jesus tinha ressuscitado ou não. E Jesus, em determinado momento, apareceu porque Tomé disse: não, eu só creio se eu ver Ele, se eu tocar, se eu colocar as minhas mãos nas feridas. Foi assim ou não foi? E Jesus apareceu. E Jesus deu uma palavra para Tomé. Qual foi a palavra? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Querido, deixa eu te dar uma palavra aqui essa manhã. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer. E aí você vai ver milagres extraordinários acontecendo na sua vida. Amém ou não? Por isso, querido, é tão importante entendermos que o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, porque o Deus que fez a promessa, essa promessa não tem um prazo de validade. O que Deus prometeu a Abraão? Vamos ler? Olha aqui, Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Vai projetar? Não? Olha aqui, está escrito aqui. Essa promessa foi para Abraão, e ele diz assim: e farei de ti uma grande nação,
e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo de número 3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, essa promessa, ela chegou até a mim, ela chegou até você. A sua família é projeto de Deus. Por isso que muitas vezes, querido, quando nós pensamos em família, em estrutura familiar, nós temos um padrão, um modelo, quando nós olhamos para a Bíblia, porque a todo tempo, Deus, em diversas passagens na palavra de Deus, falou sobre família, deu a importância para a família, e Deus colocou cada membro da família para exercer um papel. Deus colocou o homem por cabeça. Cadê os homens aqui essa manhã? Deus colocou os homens como cabeça. E quando a Bíblia, eu não quero aqui trazer exatamente quais os papéis de cada um dentro da família, mas eu quero citar alguns exemplos bíblicos. Deus colocou o homem como cabeça. E Deus, em sua infinita misericórdia, ensinou através de Paulo em uma das suas cartas, em que os homens também, como cabeça, deveriam amar as suas esposas. Porque tem homem que, se acha no direito de falar tudo e fazer o que quiser. Porque Deus o colocou como cabeça. Mas ser cabeça para o mundo é uma coisa. Ser cabeça diante do Evangelho, daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, é uma coisa completamente diferente. Sim ou não, gente? Tanto é que Deus, através de Paulo, usou o exemplo de amor em relação ao marido, e ele diz: marido, amai as vossas esposas como Cristo. Como que Cristo amou a igreja? Como que Cristo amou a igreja? Dando a sua própria vida. E o homem às vezes reclama que não quer pegar um copo de água para a mulher, né, gente? Quem aqui, além de mim, já reclamou de muita coisa, gente? É normal, a gente reclama. Mas a recomendação é que os homens, os maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. E as mulheres? As mulheres, a Bíblia diz que ela precisa ser sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Gente, não tem ninguém para conhecer melhor a casa do que a esposa, sim ou não? Se a mulher chegar do trabalho depois de 12 horas, ela sabe onde está cada coisa dentro da casa, sabe ou não? Por que você tirou isso daqui? Por que isso aqui está ali? Por que isso aqui você não fez isso aqui ainda? Por que isso não aconteceu? Isso, aquilo. Cara, a cabeça da mulher é impressionante. Às vezes minha esposa fala, eu falei, nem eu lembrava que eu tinha pego isso aí. E Deus deu à mulher o papel de ser a mulher sábia. Porque se a mulher sábia edifica a sua igreja, ou a sua casa, se a mulher sábia edifica a sua casa, essa promessa aqui vai se cumprir. Se o marido fizer o papel do homem como cabeça e a mulher da esposa sábia,
automaticamente essa promessa vai se cumprir, sim ou não, gente? Por quê? Porque o que muitas pessoas não entendem é: eu quero a promessa de Deus na minha vida. Quantos aqui querem a promessa de Deus? Só que eu não posso, se eu quero viver a promessa de Deus, agir conforme eu acho, ou conforme eu quero. Deus prometeu a Abraão um filho, sim ou não? Deus prometeu. Quem aqui está assistindo a novela Gênesis? É um pouquinho confusa a novela? É, gente. Porque se fosse seguir fielmente a Bíblia, em uma semana acabava a novela, e olhe lá, né? Então eles acabam acrescentando uma coisa aqui, outra ali. Mas olha só que coisa impressionante. Essa semana eu estava assistindo, e aí é bom que te faz lembrar, né? Que está escrito: Deus fez uma promessa a Abraão e a Sara que daria um filho. Qual foi a atitude de Sara? Foi lá, pegou uma das suas servas, entregou a Abraão para que ela pudesse ter um filho. Mas essa era a promessa de Deus, gente. Aí alguém na hora, vendo essa cena, aí na hora eu tive um insight conversando com a minha esposa, aí eu pensei: mas Deus não poderia ter interferido na hora e falado: não foi isso que eu falei. Eu falei que vou dar um filho para vocês e o filho vai ser gerado no ventre de Sara. Deus não interferiu. Por quê? Porque a Bíblia diz, em todas as passagens, pelo que nós conhecemos biblicamente as histórias, não só de Abraão, mas desde o começo, lá de Adão e Eva, Deus deu ao homem o quê? O livre. E Sara escolheu esse caminho e Abraão aceitou. Era a promessa de Deus? Não era. Então existem algumas coisas em nossas vidas que às vezes nós tomamos a decisão pelo lado às vezes mais errado, mais confuso. E Deus, como Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele permite com que nós, às vezes, venhamos dar algumas cabeçadas na vida mesmo. Até reconhecemos que a nossa vida precisa estar completamente nas mãos de Deus, porque assim Ele vai nos guiar até a terra da promessa. Porque foi assim que Deus também fez com o povo de Israel. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus ia levar o povo aonde, gente? Na terra prometida, a terra que manava leite e mel. Só que Deus, por intermédio de Moisés, por muitas vezes falou. Mas Deus não era um Deus que toda hora ficava: não, você errou nisso, volta para cá, não, faz aquilo. Não, por quê? Porque quando Deus nos dá uma promessa, querido, o importante para que a promessa se cumpra é que nós devemos confiar nessa promessa e que nós possamos entender que se Deus deu, querido, não importa muitas das vezes a circunstância. Mas eu acho melhor fazer assim, eu acho melhor fazer assado. Você já consultou a vontade de Deus? Você já orou? Você já pediu direção, sabedoria para Deus? Porque lá em Tiago diz: se alguém quiser sabedoria, peça a... Quantos aqui tem um projeto de vida? Você já orou? Entregou nas mãos de Deus? Falou para Deus a respeito desse projeto? Pediu sabedoria? Eu, por exemplo, quero ter um negócio próprio. Eu quero ter minha própria empresa. Então eu oro e peço a Deus para que Ele me dê sabedoria, estratégia. Por quê? Porque eu posso até começar do meu jeito, mas de repente, você quer ver um exemplo? Eu abro uma empresa com sócio. Talvez seria melhor eu abrir sozinho. Quantas empresas que você viu que começou
em sociedade e faliu, não deu certo. Se vai começar com sócio, Deus então coloca um homem, uma mulher de Deus, para que esse negócio aqui venha fluir, venha dar certo. Porque se você começar com a pessoa errada, vai terminar errado. Sim ou não, gente? Então nós temos que pedir sabedoria. Deus, me mostra como eu faço, por onde eu começo, como é que tem que ser. E isso serve para tudo em nossas vidas. Se a mulher é sábia, edifica o lar, o homem é o cabeça, o filho automaticamente vai crescer educadamente, vai conhecer a Deus, porque a mulher sábia, o homem que se posiciona como cabeça, vai ensinar o filho a andar nos caminhos do Senhor, sim ou não, gente? E a Bíblia diz que quando ele crescer, ele não vai se desviar. Mas para isso, o homem precisa se posicionar realmente como cabeça, e a mulher precisa se posicionar como uma mulher sábia, para que também o filho venha ter exemplos dentro de casa, porque não adianta, às vezes, só falar. Gente, criança, ela vai mais pelo exemplo, sim ou não, gente? Você pode até falar algumas vezes, mas se você não der o exemplo, não adianta. Ela vai perceber ao longo do seu crescimento ali, fase de criança, adolescência, que falar para ela, vai chegar um momento que não importa mais, ela vai observar mais os exemplos. Gente, e quantos querem aqui ter uma família super abençoada por Deus? Para que você tenha essa família, mas e se no meio do percurso, do trajeto, meu filho se desviar, se eu tiver algum problema, e se isso não for um problema ocasionado por mim? Querido, todas as famílias vai ter algum tipo de problema, sim ou não? Porque não existe a família perfeita. Às vezes nós ficamos presos nesse pensamento, porque olhamos para a família A, é uma família cheia de problemas. Olhamos para a família B, está mais destruída do que tudo, é uma família desestruturada. Mas eu não tenho que olhar, querido, para esse tipo de família e ter ela como um exemplo. Não, eu quero que a minha família seja uma bênção para que eu possa ser um exemplo. Quem diz amém? E aí, se houver algum tipo de problema, eu vou orar, eu vou buscar em Deus, eu vou procurar melhorar. Gente, problema toda família vai ter. E quando eu falo de família, eu não estou falando só marido, mulher e filhos. Eu estou contextualizando. Por quê? Porque talvez você que está nos assistindo pelas redes sociais, você que está aqui, você tem algum problema com o irmão, mal resolvido. E isso às vezes te impede de crescer. Porque existe às vezes uma mágoa, alguma coisa que precisa ser resolvido. E você precisa, querido, resolver esse problema o mais rápido possível. Mas é porque muitas vezes eu me sinto injustiçado por tudo aquilo que aconteceu dentro do contexto familiar. Querido, você conhece alguém mais injustiçado do que José? Conhece? Normalmente, o que você aqui que tem irmãos, quem é que tem irmãos além de mim? O que você espera de família relacionada a irmãos?
que seja companheiro, companheira, que seja uma pessoa que te defenda, né? Que compra a briga, que possa comprar a briga em relação a você, é ou não é? Não, no meu irmão ninguém toca, na minha irmã não é assim, não é assado, peraí, é meu irmão, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe, como assim? Aí José é vendido como escravo pelos próprios irmãos. Que coisa, hein? Só que quando ele encontra os irmãos lá no Egito, e ele já era governador do Egito, ele aproveitou a oportunidade e se vingou de todos os irmãos, amém? Não, amém? O que José fez? Pelo contrário, o sentimento de ter reencontrado os irmãos, a família, foi algo que tocou muito José. José chorou, José mandou buscar a família dele. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo fazia parte, o processo que ele viveu, desde do momento em que os irmãos jogaram ele no poço, venderam ele como escravo. Ele entendeu que aquele processo foi necessário para que a promessa de Deus se cumprisse. Ah, meu irmão, então você está querendo dizer que até as injustiças que acontecem na família é propósito de Deus? Talvez seja. Eu posso dizer para você que não em todas as situações, mas algumas situações Deus está te testando, Deus está forjando o teu caráter. Para quê? Para Ele te levar a um nível maior do que você se encontra hoje. Amém ou não, gente? Então, querido, se você tem alguma mágoa de alguém da tua família, vai lá, perdoa. Ah, mas não foi eu que errei, eu estou esperando eles virem falar comigo. Querido, vai você, dá o primeiro passo. A promessa é para você. Se a promessa é para você, toma uma atitude hoje, em nome de Jesus. Não deixa o tempo passar, vai lá, resolve as pendências. Por quê? Porque assim as promessas vão se cumprir na tua vida. E essa promessa que Deus fez para Abraão vai se cumprir na tua vida. Tua família vai ser uma família bendita. Ah, mas você não sabe o que meu irmão fez comigo. Ah, mas você não sabe o que minha irmã. Ah, você não sabe, querido. E o exemplo que nós temos de José, que nós acabamos de falar? Irmão, se fosse eu e você, talvez nós nos vingaríamos de um por um. Mas até aquele processo, José amadureceu para entender que Deus estava no processo. E isso é tão marcante para mim, que eu não quero saber quem foi que errou, eu quero saber quem vai consertar. Eu não quero saber se o problema existe, eu quero saber se eu sou a solução. Se eu sou a solução, então é eu que vou tomar parte, sou eu que vou dar o primeiro passo. Não quis me perdoar? Amém, a minha parte eu estou fazendo. Mas irmão, não é aquela parte assim, algo lançado ao vento. Ah, eu liguei e falou que não, tá bom, desliguei em 2 minutos. Me perdoa? Não, tá, tchau. Não, às vezes nós precisamos criar uma situação. Lembra de Esaú e Jacó? Lembra da estratégia de Jacó? Ele saiu fugido, jurado de morte por quem, irmão? Pelo próprio irmão. Saiu jurado de morte, fugido. Quando ele volta para encontrar o irmão, qual é a estratégia que ele faz? Quem lembra? Ele envia alguns presentes. Que estratégia boa, hein? Por quê? A melhor maneira de você ganhar o coração de alguém é dando presente.
Como assim? Porque o presente muitas vezes surpreende aquela pessoa que não esperava. Quantos aqui já ganharam algum presente e ficou surpreso? Como é que você ficou na hora? É como se aquela atitude da pessoa te quebrasse no meio, né? Você fala, nossa. Talvez você não reage bem no momento, ir lá, abraçar a pessoa, agradecer. Mas interiormente você fica mexido. Aquilo mexe com você. Então, se você tem algum problema na sua família, eu quero te dizer, dá tempo de resolver. Porque aí, a promessa que você está esperando, em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra, vai se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família hoje. Mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. É importante aprendermos, como Jesus ensinou, a não julgar. Irmão, antes de converter, pensa no camarada juiz, era eu. Juiz, fez isso, fez aquilo e tal. Essa semana, eu vi um post na internet que me chamou muita atenção, até repostei. O ano passado, né? Ou foi esse ano que teve a final da Copa Libertadores? Santos e Palmeiras no Maracanã. Algumas pessoas foram assistir o jogo. E uma dessas pessoas foi o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E muita gente criticou. Arriscando a própria vida e a dos outros, tal. Em plena pandemia, o prefeito sai de São Paulo, vai assistir final de campeonato. Aí depois ele se justificou dizendo o seguinte: eu fui porque talvez aquela era... Ele diz, talvez era a minha única oportunidade de assistir uma partida de futebol com meu filho no Maracanã. E realmente foi. Hoje às 8h20 da manhã ele faleceu. Então quando nós, em vez de procurarmos a solução, em vez de abençoar, em vez de orar, nós preferimos muitas vezes o quê? A voz do acusador, daquele que julga. E nós não podemos, querido, passar em determinados lugares, ou estar em determinados lugares, e não procurar entender o que acontece. Seja onde for que eu e você estivermos, nós precisamos entender o que acontece naquele lugar antes de apontar o dedo e julgar, porque a voz de acusação não pertence a nós. A Bíblia diz que o diabo, ele é intitulado como acusador. Então, se tem alguém que faz o papel de acusador, é o diabo. Nós, querido, não temos esse papel. O nosso papel como homem, como mulher de Deus, é orar, é abençoar, é profetizar que toda mudança neste mundo vai passar por mim e por você, que somos homens e mulheres de Deus. A autoridade está conosco. Por isso que nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, qual é o projeto de Deus para nós. E quando nós compreendemos isso, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo.
Gente, quem é que salva? Jesus. Quem é que pode curar, que pode transformar? Então, se eu não posso, o meu dever deve ser pelo menos orar. Porque quando eu oro, o céu pode se abrir, alguma coisa pode acontecer. Agora, quando eu aponto, quando eu julgo, o diabo entra. E querido, nós não vamos ser boca de destruição, nós não vamos ser profetas do inferno. Nós estamos aqui para ser homens e mulheres de Deus. Nós vamos profetizar. Por mais que alguém diga que não tem mais jeito, a tua casa, a tua família, seja lá quem for, você não vai abrir mão, você vai continuar profetizando. E quem sabe, querido, o céu pode se abrir e um milagre pode acontecer. Isso me faz até lembrar alguns louvores antigos, né? Que eu acho que, particularmente falando, parece que os louvores, eu não sei se é só eu que tenho essa sensação, que os louvores de antes tinham um conteúdo mais, posso dizer assim, mais forte, né? Porque hoje existe uma diferença, né? Hoje existe o louvor e a música gospel. Então a música gospel é aquela que você pode cantar e amém. Agora, o louvor não. O louvor é aquele que é direcionado a quem? A Deus. Somente a Ele. E aí, falando disso, eu lembro de um louvor que dizia assim: quem sabe hoje aqui angústias vão cair e gozará perfeita paz uma vez, outra vez. Vá em frente, tente um pouco mais. E aí, quando eu ouvi um louvor desse, e às vezes eu estava meio triste, como que eu saí, irmão? Leão, gigante. Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Meu pai e minha mãe não veio hoje, mas amanhã eles podem vir. Não foi hoje que eles converteram, mas amanhã eles podem converter. E eu entendia, querido, através de cada palavra, cada louvor, que eu não podia desistir, que eu não podia abrir mão. Meu pai era um alcoólatra, meu pai era um homem que muitas vezes eu fui buscar ele na rua, caído. E aí quando meu pai vinha para casa, muitas das vezes bêbado, e eu olhava para meu pai e começava a profetizar, a dizer: lá vem um profeta, um homem de Deus. E alguns crentes até riam da minha cara e dizia: seu pai, um profeta, o pior da rua. E aí quando isso entrava pelos meus ouvidos e caía no meu coração, eu me conformava. Até eu entrar pelas portas da igreja novamente e ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 12 que a promessa de Abraão é: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí meu pai se converteu, meu pai parou de beber, meu pai venceu 4 cânceres. Meu pai tem 70 anos hoje, se brincar ele está melhor do que eu. Isso significa, querido, que Deus, Ele tem promessas, mas você precisa acreditar nessas promessas, tomar posse e profetizar, e não permitir com que vozes do diabo venham roubar a promessa de Deus na sua vida. Porque existem por aí, querido, crentes que se dizem crentes, que em vez de te animar, te coloca para baixo. Meu Deus, você entra na internet, existem coisas que, pelo amor de Deus, e aí você fala, isso em vez de ajudar, atrapalha, se torna às vezes uma pedra de tropeço na vida do irmão. E aí alguns, além de
é como Jesus falou para aqueles homens, né, os fariseus, né? Jesus falou: vocês nem entram nem deixam os outros entrar. Então nós aqui como igreja, nós precisamos entender o seguinte: nós temos um papel fundamental para essa sociedade. Nós temos um papel cristão, mas nós também representamos uma família. Então você que está aqui, homem, você é o cabeça da tua casa, cuida da tua família, cuida dos teus filhos, seja um homem de Deus. Você, mulher, seja mais sábia do que você já foi até hoje. Procura sabedoria em Deus, organiza a tua casa, o teu lar, seja uma família que venha levar para outras famílias inspiração, que as pessoas possam olhar para você e não sentir inveja, mas se aproximar de você e olhar e dizer: qual é o segredo? O que vocês têm feito para que essa família dê tanto certo? E aí você vai falar: o segredo eu vou te mostrar, mas eu não vou só te mostrar, eu vou te levar até Jesus, até a igreja. Você vai conhecer o Revisão de Vidas, você vai se converter, e aí a tua família, a tua casa vai mudar completamente. Por quê? Querido, ninguém pode mudar a si mesmo se ela não tiver uma inspiração. Quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para os exemplos de homens e mulheres que venceram, você olha para o exemplo de caráter, o que te instiga ali? Te dá mais inspiração para você abandonar o erro, o pecado, se tornar um homem e uma mulher de Deus cada vez mais santo, com caráter intocável. Sim ou não, gente? É isso. Todas as vezes que eu conheço todas as vezes que eu leio uma palavra e eu vejo a história, por exemplo, de Jó, aquilo me dá confiança de que eu preciso ser cada vez mais honesto, de que eu preciso buscar a Deus, de que eu preciso entregar para Ele, não só a mim, mas a minha casa, a minha família, confiar nele completamente. Quando eu penso na vida de Abraão, eu entendo que Abraão venceu pela fé e que eu preciso ter fé, independente das circunstâncias. A cada um que eu olho, eu preciso entender que ali existe um exemplo e eu preciso seguir aquele exemplo se eu quero vencer. E eu quero te dizer, querido, nós vamos vencer porque Jesus Cristo venceu, e se Ele venceu, Ele te fez mais do que vencedor. Ele disse que nós somos mais do que vencedores. Amém ou não? Então, querido, olha para a tua família, olha para a tua casa. Se existe alguma coisa que você precisa mudar, muda ainda hoje. Ah, mas essa mudança ela não passa só por mim. Ela não é uma mudança interior, é uma mudança que vai muito mais além. Então começa a mudar. Se eu tenho que mudar de emprego para ter mais tempo com a minha família, muda de emprego. Se eu tenho que abrir mão de alguns dias de trabalho para ficar com meu filho, fica com seu filho, porque isso vai ser ganho para você, isso vai ser ganho para a sua família. Quem diz amém? Eu queria que você se colocasse de pé essa manhã, que você pudesse fechar os teus olhos, colocasse a sua mão sobre o seu coração, e que você pudesse, antes de orar, querido, que você pudesse refletir por um minuto agora. Quais são as mudanças que você espera que aconteça na sua casa, começando por você. Começando por você. O que você espera que aconteça até o final deste semestre?
querido, essa promessa de Abraão, que Deus fez para Abraão, ela tem que chegar até mim, ela tem que chegar até você, porque a promessa diz que em Abraão seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Nesse mesmo ambiente, eu gostaria que você começasse a orar pela tua casa agora. Mas é você e Deus agora. Apresenta para Deus agora quais são as tuas falhas e o que você gostaria que pudesse mudar na sua casa. Que você pudesse dizer: Senhor, eu quero uma mudança real, verdadeira. Eu quero ser um marido melhor do que eu já fui até hoje. Eu quero ser um filho melhor, um irmão. Eu quero ser alguém melhor para minha família, alguém que vai fazer realmente a diferença. Eu quero que as pessoas olhem para mim, Senhor, e que elas vejam que realmente eu sou luz deste mundo, eu sou sal dessa terra. Ora agora, querido, fala com Deus esse momento. Esquece a pessoa que está do seu lado por um minuto agora. Ora pela tua casa, pela tua família. Fala dos teus projetos, dos teus sonhos. Fala que você quer viver a promessa de Deus. Fala para Ele, diga: eu quero, Senhor, eu quero viver a tua promessa. Mas para isso, Senhor, eu sei que eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Existem algumas brechas que eu preciso fechar. Existe, Senhor, algumas pendências que eu preciso resolver. Me dá ânimo, força, sabedoria para que eu possa resolver essa manhã. Entrega a sua casa hoje, a sua família nas mãos do Senhor. E enquanto você ora, os céus vai se abrindo sobre a tua casa. Eu vejo uma pequena nuvem